Porra, pra que casar com 25? Aí se arrepende. Mas podia ter esperado um pouquinho, podia ter dado mais por aí. Adoro, podia ter dado mais. Eu nunca fiz mal a ninguém, né? Eu só era o quê? Piranha. Né? E piranha hoje tá na moda, porque a gente é mulher empoderada, feminismo, sou dona do meu corpo, faço o que quiser. Eu era uma pessoa que me apaixonava muito, então, vamos romantizar. Me apaixonava cada dia por uma pessoa diferente. Eu gosto de transar, gosto de falar que eu traí os meus namorados. Muitas dessas traições, eu não me orgulho dessas traições, aliás, mas essa é a minha verdade. Isso foi o melhor que eu consegui fazer. Eu era uma feminista antes do feminismo. Seguinte, lembra daquela frase que eu digo: imperativo feminino é conseguir o máximo de recursos e o máximo de benefícios possíveis com o mínimo de esforço e o mínimo de responsabilidade. Uma coisa que eu acho que o Rollo Tomassi e o Rush V já falaram que é tipo female game. A mulher chega aos 15 anos, começa a vida sexual dela, fica dos 15 até os 30, 35 perseguindo só os alfa. Quando ela faz 30, 35, ela arranja um beta pra casar com um cara, ficar um tempo casado o suficiente até garantir uma pensão pra ela, aí ela para de trabalhar, começa a trabalhar meio período, faz 1 ou 2 filhos, fica com um cara 5, no máximo 10 anos, hoje em dia estão ficando até menos, e daí pronto, ganha uma casa, o cara paga as dívidas dela, fica com os filhos, ganha a pensão, e tá feita. Então era aquela. Era dos 15 aos 30, 35, carrossel de pica. Dos 30, 35 até os 40, 45, vidazinha familiar, com um betão e tudo mais. Depois dos 40, 45, ficava livre e, tipo, voltava pra um finalzinho de carrossel de pica, ou tinha uma total independência financeira às custas do ex-marido, com os filhos só pra ele e tudo mais, maior sacanagem. Não. Ela não é assim. Ela é cristã. Deus afasta de mim essa dúvida. Ela renasceu em Cristo. Hoje ela é uma nova pessoa. O passado não importa. Ela me ama. Eu tenho certeza. Então, assim, não mudou nada. A única diferença é que agora, essas mulheres, assim, conservadias, as um pouco mais inteligentes, que estão vendo que a festa tá acabando, elas estão percebendo que elas não vão poder se dar o luxo de esperar até os 30, até os 35. Elas vão ter que já, a partir dos 25, quando recém se formaram, já arranjar um trouxa. Elas só vão ter que reduzir, elas só estão dispostas a reduzir um pouquinho o tempo do carrossel de picas delas. Pronto. Não é porque ela aceitou Jesus com 30 anos, que é conservadia. Nem todas são assim. Ela seria incapaz de entrar na igreja com o propósito de fisgar um beta provedor. Ela me ama. Ela não faria isso. Se elas estão adotando essa postura, ainda tendo vara de família, ainda tendo Maria da Penha, o que te garante que essas mulheres elas não vão terminar a faculdade, por volta dos 25 arranjar um trouxa? Beleza, o cara vai ter acesso a uma esposinha um pouco mais nova, mais gostosinha, um pouquinho no pico da aparência física e da fertilidade. Só que daí o que te garante que elas também não vão ficar 5, 10 anos casadas com um cara, ter uns 2 filhos, e depois divórcio rapear o cara? Ferrar com o cara, entendeu? Usar a Maria da Penha pra fazer alguma acusação contra ele, e daí usar a vara de família pra simplesmente tomar as crianças só pra ela, ficar com a casa, ganhar pensão e tudo mais. Ora, pra essa mulher é até uma alternativa mais benéfica ainda, porque ela só termina a faculdade, não precisa nem começar a trabalhar, fica uns 5, 10 anos sendo bancada pelo cara, e daí depois ainda tá um pouquinho mais jovem, com a casa, com os filhos, com pensão, pode até numa dessas voltar pro carrossel de pica, se ela se divorciar aos 30, aos 35. E o homem continua se ferrando. Esses red pills são amargurado e ressentido. Mas pensando bem, naquele dia ela estava estranha. Amor, fui lá, não tinha ninguém. Que estranho, eu juro que escutei alguém chamando. Ufa. Impressão minha ou ela estava nervosa, parecia que estava escondendo algo. O que será que tem naquela gaveta? Meu Deus, por que minha esposa escondeu o seu passado de promiscuidade e por que ela ainda guarda lembranças, como está da foto? Será que eu sou um beta? Tu é um beta! Não. Não pensei que isso ia acontecer tão cedo, entendeu? Pode até ser uma minoria. Só que assim, os homens eles têm que estar preparados pra isso, pra não cair no conto do unicórnio. A gente tem que continuar fazendo esse papel de educar os caras mais jovens, porque assim, vão ser as duas manobras. Ou elas vão se fazer de coitadinha e omitir totalmente a questão da vara de família e Maria da Penha, só que vão se fazer de coitadinha e falar, não, eu sou uma coitadinha de mente fraca, o feminismo me manipulou, me fez lavagem cerebral, foi um narcisismo cultural. Então agora eu tô melhor, agora eu melhorei, agora eu sou uma mulher digna de ter um marido, de ter filhos. Não, porra nenhuma. E essa outra manobra das Thread Talks, das conservadias, é simplesmente omitir. Falar algumas bullet points, algumas frasezinhas pra tentar pagar de conservadora, de tradicionalista. E também tem outra coisa, muitas vezes elas ficam chocadas, porque se tu for pegar um ambiente assim de direita, conserva, são homens que eles estão desesperados pra arranjar uma máquina do tempo, tentar voltar pra um arranjo tradicionalista, ser o paizão provedor. Então eles estão justamente tentando caçar mulher. São, como eu falei, eles são um prato cheio pra essas camaleões. Se tu pega um ambiente assim, um canal mais igualitário, ou de movimento de direitos dos homens, tem muito homem que tá lá ainda tentando procurar uma mulher boa o suficiente. E talvez ele não vai querer ser o provedor total, ele vai querer dividir as contas e tudo mais. Então eles não são um prato cheio pra essas mulheres. Mas ainda assim eles são vulneráveis. Eles são um prato meio cheio. E é por isso que geralmente as mulheres elas viram o quê? Elas viram biscoiteiras da direita, elas viram biscoiteiras de conservador. Porque o conservador ele tá disposto a ser um provedor total, certo? Se ela vai pra um ambiente assim mais igualitário, de direitos dos homens, ela vai achar um cara que tá disposto no máximo a ser um semi-provedor, ou dividir as despesas. E daí o que elas se chocam quando chegam num canal mais metal, mais red pill, que tem ainda uma tendência ainda a abandonar totalmente o jogo, e tem um estilo de vida celibato, aí é que elas se chocam.
Porque imagina, ela chega no ambiente de direita querendo se oferecer, querendo se pagar de camaleão. Ela chega no ambiente igualitário querendo se oferecer, querendo se pagar de camaleão, certo? O que ela espera ganhar quando ela chega num canal de homens que estão desistindo do jogo, não querem saber de casar, não querem saber de ter filho, e muitos deles já estão tendendo já um estilo de celibato, se já não estão tendo estilo de celibato. Basicamente é aquela cena daquele meme, né, do Senhor dos Anéis, de quando Gandalf chega na casa daquele rei que tá dominado pelo Saruman, pelo Sauron, e ele fala assim, você não tem poder aqui. É basicamente isso. E tem muita mulher que chega nesses canais mental, elas surtam. Porque elas chegam lá achando que elas vão receber o mesmo apoio que elas recebem no resto do mundo. Elas chegam lá achando que elas vão receber o mesmo nível de validação que elas recebem no resto do mundo. E daí quando elas encontram homens que em grande parte não querem ter nada com elas, aí elas surtam. É aquela hora que assim, aquele chão debaixo da mulher cai e ela perde toda aquela segurança que ela vê no resto do mundo, porque não pode ter um ambiente onde ela não é colocada num pedestal. E muitas vezes o que elas fazem quando elas veem um ambiente onde elas não são colocadas num pedestal, especialmente um ambiente onde tem muitos homens reunidos e trocando informações, elas querem censurar esse ambiente, elas querem destruir esse ambiente. Então olha, muito cuidado com as camaleões, porque a mulherada tá desesperada, elas estão vendo que o feminismo ferrou com elas, o feminismo é um rótulo que afasta os homens, e elas estão tentando arranjar algum outro rótulo para tentar atrair homem. Só que elas não estão dispostas a fazer nenhuma reforma nas leis, e elas não estão dispostas a abrir mão de nenhum privilégio. Sendo assim, o jogo não vale a pena.